Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui a resolução da nossa atividade para calcular o IMC. A atividade era para criar uma aplicação Java para calcular o IMC utilizando a tabela em anexo. A tabela é essa aqui. Eu defini esse modelo porque tem várias tabelas com várias situações aqui para exibição do resultado. Então, só para padronizar a nossa atividade, eu coloquei essa tabela. A fórmula do IMC é peso dividido por altura ao quadrado. O peso em quilograma e a altura em metro. Então, aqui no NetBeans, eu criei um novo projeto. Então, vem aqui, ó, novo projeto, aplicação Java, próximo. O nome do projeto eu dei como ATIMC. Não selecionei aqui criar a classe principal, porque eu vou fazer tudo manual. E aqui eu cliquei com o botão direito no pacote de código-fonte, criei um novo pacote chamado teste, e dentro desse pacote, botão direito, novo, criei duas classes Java, uma classe chamada IMC, que vai ser a estrutura, e a outra classe vai ser o testa IMC, que vai ser a classe executável que tem o método main, tá? Então, sobre a classe IMC. Primeiro, eu declarei as três variáveis necessárias para fazer o cálculo do IMC. Eu preciso armazenar o peso da pessoa, a altura e ter uma variável para armazenar esse resultado. Então, aqui eu declarei doube peso, doube altura e doube IMC. Beleza? Isso aqui é um construtor. Toda classe precisa ter um construtor, ainda que vazio, pela convenção de códigos. A gente vai ter uma aula sobre isso, tá? De convenção de código Java, que é o padrão de criação das classes. A gente vai ter uma aula sobre isso, mas eu já deixei criado aqui o nosso construtor padrão. Aqui eu vou criar o método para calcular o IMC. Esse método vai ser um método sem retorno e sem nenhum parâmetro. Primeiro ele inicia com a criação de um objeto scanner, e esse objeto scanner é o que vai captar o dado do usuário, né, através do teclado. Então, scanner, leia o nome do meu objeto, igual a new scanner dentro do parênteses system.in. E quando eu declaro essa linha, vai aparecer aqui um erro em vermelho, e eu preciso importar a biblioteca do scanner, que é o java.util.scanner. Feito isso, aqui eu criei um system.out.print para exibir na tela sistema de cálculo de IMC e logo após digite seu peso em quilograma. Essa linha aqui está pegando o dado do usuário digitado no teclado. Então, peso é a variável que vai armazenar esse dado. Leia é o objeto do scanner. Ponto next doube, porque a variável é do tipo doube, tá? Tipo primitivo doube. A mesma coisa com a altura. Digite a sua altura e aqui a variável altura, que é essa daqui, vai receber o que o usuário digitar no teclado. Também leia.nextDoube. Aqui embaixo eu já tenho a fórmula. Então, a variável IMC vai receber o resultado. Peso dividido por altura vezes altura, dentro de parênteses, por quê? Por causa da precedência matemática. Se eu não tenho esses parênteses, a expressão seria resolvida da seguinte forma: peso dividido por altura vezes altura. Então, o resultado daria outro. Talvez você tenha feito assim e o resultado só dá diferente. Então, é só você colocar o parênteses que vai ficar correto, ok? Aqui já é o método para exibir o resultado. Que resultado? O da nossa tabela, que é esse aqui, ó. Esse resultado aqui. Então, ele vai receber o IMC e verificando de acordo com a faixa do IMC, ele vai mostrar para mim a situação do indivíduo. Então, aqui, ó, também um método sem retorno, só que esse método tem um parâmetro. Qual é o parâmetro? O parâmetro é o IMC, ok? Então, eu já passo como argumento na hora que eu chamo o método o IMC do indivíduo. E aqui ele vai validar, de acordo com o IMC, qual é a situação daquele indivíduo. Agora aqui, nessa linha, a gente vai entrar com a estrutura de seleção if else.
Nesse caso, a gente vai utilizar a estrutura if else aninhado. Por quê? Porque eu tenho várias condições. Eu tenho mais de duas condições. Então, eu vou inicializar aqui com if. Se IMC for menor que 17, que é essa primeira tabela aqui, e eu vou fazer assim, ó. Se for menor do que 17, eu vou escrever muito abaixo do peso. Então, vamos para cá, ó, muito abaixo do peso. Else if, aí eu entro na estrutura de seleção aninhada. Se MC for maior ou igual a 17 e menor ou igual a 18.9 ou 0.49. Por quê? Porque aqui, ó, a segunda faixa está entre 17 e 18.49. Se está entre, o 17 também tem que entrar. Por isso que maior ou igual a 17. Esse E, a condicional E, está funcionando aqui como um entre. Porque eu tenho que ter o IMC entre 17 e 18.49. Por isso que eu estou utilizando o E condicional. Que aqui está traduzindo para mim qualquer número que estiver entre 17 e 18.49, o resultado vai ser abaixo do peso. E assim, gente, eu vou seguindo na linha para as outras faixas. Eu só vou repetir aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V nessas duas linhas e repetir até aqui na obesidade 2, porque aí eu só vou alterar os números. Aqui entra a faixa de 18.5 até 24.99 para peso normal, 25 até 29.99 para acima do peso, 30 até 34.99 para obesidade 1, 35, 39.99 para obesidade 2. E aqui eu fecho com o else. Eu não preciso colocar o else if porque é a última linha, é a última condição. Se o IMC não tiver nessa faixa, nem nessa faixa, nem nessa, nem nessa, nem nessa, nem nessa, ele vai entrar obrigatoriamente nessa última faixa else. Então, se for acima de 39 e 99, aí já vai entrar aqui na obesidade, deixa eu só corrigir aqui, que é a obesidade 3. Ok? Vou salvar. Beleza, gente? Agora eu vou mostrar para vocês o testa IMC, que é a classe que vai executar. Então a classe testa é bem simples. Eu inicializei aqui com o public static void main, que é o método para executar, ok? Que torna essa classe executável, na verdade. Então instanciei um objeto, porque eu vou precisar acessar essas variáveis de outra classe. Então eu instancio um objeto, que é essa linha aqui, IMC, que é o nome da classe, o I é o nome do meu objeto, igual new IMC, que é o construtor padrão que foi criado nessa classe IMC. Está aqui o construtor vazio, tá? Nessa linha aqui, eu já coloco o I, que é o meu objeto, ponto, calcula IMC, que é o nome do método para calcular o meu IMC. Como esse método é sem parâmetro, eu não preciso passar nenhum argumento aqui na hora que eu chamo o método, beleza? O que é que esse método vai fazer? Ele vai solicitar o peso e a altura do usuário e vai armazenar na variável IMC o resultado dessa expressão aritmética. Agora, nessa linha aqui, eu vou exibir o resultado. E nessa linha, eu tenho um método com um argumento. Então, eu estou chamando o método exibe resultado e estou passando o argumento do IMC, que é justamente a variável IMC. Por isso, i.imc. Agora eu vou executar para vocês visualizarem. Então, a primeira linha, ó, sistema de cálculo IMC, primeiro método que está sendo executado é esse aqui, ó. Percebam, primeira linha que está sendo executada é essa aqui, ok?
Então eu vou digitar aqui meu peso, 64 quilos. Minha altura é 1,83. E aqui já vai apresentar peso normal, porque ele vai entrar nessa segunda linha aqui, que é o exibe resultado passando o IMC, que é justamente esse último que eu acabei de explicar. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, manda lá no comentário. Eu estou à disposição, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe vocês.